Olá, caros alunos do terceiro período de administração. Sejam bem-vindos à nossa aula de contabilidade de custos. Na nossa aula anterior, aprendemos como podemos realizar o rateio dos custos e despesas por absorção e que este tem uma grande importância para as empresas, pois permite identificar o custo por unidade produzida e também fornece aos gestores uma análise mais precisa dos resultados. Na aula de hoje, veremos que no custeio de absorção ideal, os eventos relacionados ao desperdício, que são os insumos usados de forma não eficiente, também são computados aos produtos. Iremos ver a diferença entre perda e desperdício, os exemplos de desperdício e como calcular o desperdício. O desperdício, além de não adicionar valor ao produto, também não é necessário ao trabalho efetivo das empresas, diminuindo muitas vezes o valor do produto ou serviço. Quero deixar bem claro aqui que desperdício é diferente de perda. Qual é a diferença, então, entre perdas e desperdícios? Perdas são gastos anormais ou involuntários que não geram novo bem, nem tampouco receitas, e são apropriados diretamente no resultado do período em que ocorrem. Temos alguns exemplos: vazamento de materiais líquido ou gasoso, material com prazo de validade vencido, gastos incorridos em períodos de paralisação de produção e etc. Já os desperdícios são gastos incorridos nos processos produtivos ou de geração de receitas e que possam ser eliminados sem prejuízo da qualidade ou quantidade dos bens, serviços ou receitas geradas. Atualmente, o desperdício é classificado como custo ou despesa e a sua identificação e eliminação é fator determinante de sucesso ou de fracasso de um negócio. Na economia globalizada, manter o desperdício é sinônimo de prejuízo, pois não poderão ser repassados para o preço. O que podemos citar então como exemplos de desperdício são a produção de peças defeituosas, a movimentação desnecessárias, capacidade ociosa, a espera, que nada mais é do que a falta de sincronismo no sistema produtivo, e etc. Tomemos como exemplo que determinada empresa possui a capacidade de produção de 3.000 unidades por período, porém, em função de uma queda nas vendas, está conseguindo colocar no mercado apenas 2.500 unidades. Sabe-se que seus custos fixos são de R$ 45.000, seus custos variáveis de R$ 5,00 por unidade e que seu preço de venda é de R$ 35,00. Nessas condições, a empresa está obtendo lucro? Pede-se então para calcular o custo total e o lucro para as 2.500 unidades e para as 3.000 unidades. Ao apurar o resultado da empresa, veremos que a mesma apurou o lucro produzindo as 2.500 unidades e também produzindo as 3.000 unidades, o que então será contabilizado como desperdício nesta situação. Então, a quantidade atual da empresa, que são as 2.500 unidades, nós veremos aí que seu preço de venda é de R$ 35,00, que multiplicado pela quantidade vai me dar uma receita de R$ 87.500. Com relação ao meu custo total, que vai ser de R$ 57.500, que é o quê? O meu custo unitário, que é o custo variável, vezes a quantidade, somado ao meu custo fixo, que no caso ela era de R$ 45.000, totalizando R$ 57.500. Ao pegar a minha receita menos o meu custo total de produção, eu vou encontrar aí o meu lucro de R$ 30.000. Já com relação à minha capacidade ideal, que seria das 3.000 unidades, o que nós temos? Preço de venda continua R$ 35,00, multiplicado agora pela quantidade de 3.000 unidades, a minha receita vai para R$ 105.000. Com relação aos meus custos, meu custo agora vai ser de R$ 20,00 por unidade, porque eu tenho que o meu custo variável de R$ 5,00 multiplicado pelas 3.000 unidades, somado ao meu custo fixo de R$ 45.000, que não vai sofrer alteração, totalizando R$ 60.000 no total. Então eu vou ter o quê? A minha receita total
de R$ 105 mil, menos o meu custo total de produção de R$ 60 mil, totalizando aí um lucro total de R$ 45 mil. Como que eu posso, então, estar calculando o meu desperdício? É a diferença entre os lucros unitários, ou seja, o lucro atual, considerando aí as 2.500 unidades, e o lucro ideal, que seria considerando as 3.000 unidades, que é o que a empresa tem condições de estar produzindo. O que vai ser lançado como desperdício nesse caso? Vai ser o valor de R$ 3,00, que é a diferença do meu lucro ideal, menos o meu lucro atual, multiplicada aí pela quantidade produzida, que foram as 2.500 unidades. Meu desperdício total, então, vai ser, nesse caso aí, de R$ 7.500. Ou seja, o valor do desperdício unitário é de R$ 3,00, que multiplicado pelas 2.500 unidades, eu tenho um total de R$ 7.500. Na nossa atividade proposta, dentro de contextos de práticas, nos foi apresentado aí que a empresa Vivera Confecção possui uma capacidade de produção de 12.000 unidades por mês, porém, em razão do tempo de espera entre o setor de corte e o setor de costura, está conseguindo colocar no mercado apenas 10.000 unidades. Sabe que seus custos são custos fixos R$ 105 mil, custos variáveis por unidade R$ 15, preço de venda da empresa de R$ 40. O que nos é pedido? Para a gente calcular o custo variável, o custo total de produção, o custo unitário, a receita total, o lucro total, o lucro unitário para as 10.000 unidades e para as 12.000 unidades, bem como o valor do desperdício. Comecemos então pela quantidade atual da empresa, que são 10.000 unidades. Então, meu custo variável aí é de R$ 150 mil. Como é que eu cheguei nesse valor? Pegando o valor do meu custo variável por unidade, multiplicando pela minha quantidade. Custo fixo, a informação que foi dada lá atrás, é de R$ 105 mil. Meu custo total, então, vai ser de R$ 255 mil. Vamos agora para o meu custo unitário. Como é que eu vou achar o custo unitário? Custo total de produção dividido pela quantidade, ou seja, 25,50. Receita total. Preço de venda, que lá atrás foi informado para a gente que é de R$ 40, multiplicado pela quantidade, ou seja, R$ 400 mil. Como que eu vou apurar o lucro? Pergunto novamente. Então vai ser a minha receita total, subtraída aí do meu custo total de produção. R$ 400 mil menos 255 mil. Lucro total de R$ 145 mil. Lucro por unidade, aliás, bem tranquilo. Lucro total dividido pela quantidade, ou seja, 14,50. Então fizemos aí para as 10.000 unidades. Com relação às 12.000 unidades, o que nós teremos de resultado aí? Temos aí então que o custo variável da empresa vai passar a ser de R$ 180 mil, custo fixo não vai mudar, vai continuar sendo de R$ 105 mil, e o meu custo total de produção passa a ser, nesse caso aí, de R$ 285 mil. Custo unitário, então, R$ 23,75, que foi o quê? Os 285 mil dividido pelas minhas 12.000 unidades. Com relação à minha receita total, passa a ser agora de R$ 480 mil, que é o meu preço de venda de R$ 40, multiplicado aí pela minha quantidade de 12.000 unidades. Lucro total. O que vai ser o meu lucro? Receita total menos custo total de produção, ou seja, R$ 195 mil, que vai me dar um lucro por unidade aí de R$ 16,25. Com relação ao desperdício agora, como é que nós vamos chegar no valor do desperdício? Vou pegar o valor do meu lucro das 10.000 unidades, ou seja, R$ 14,50, menos o meu lucro aí das 12.000 unidades, que é de R$ 16,25, ou seja, R$ 1,75 de desperdício por unidade,
que multiplicado pelas 10.000 unidades produzidas pela empresa, vai me dar um desperdício total de 17.500. Temos aqui então as nossas referências que foram utilizadas para a nossa aula de hoje. Desejo a todos bons estudos e que nós possamos voltar muito em breve. Um abraço e até logo.